mais altas, né? Hoje não tem aula de profetias ainda, a gente bater um papo legal. Então nós estamos aí em 2 de Crônicas, capítulo 8, nós paramos aí após o versículo 10, né? Nós estudamos aí até o versículo 10. Então, no versículo 11, nós falamos bastante dele, né? Em 1 de Crônicas, foi bastante estudado esse assunto, mas faz necessário a gente ler mais uma vez, porque vai desenrolar os demais assuntos a partir daqui, certo? Então nós vimos aí as terras que foram devolvidas, né? Que tinham sido dadas como pagamento e foram devolvidas a Salomão, né? Porque assim o Senhor determinou. Verso 11: E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que tinha edificado, porque ele disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares os quais entrou a arca do Senhor. Nós estudamos isso daí, nós vimos que realmente até esse momento, por que Salomão tomou essa atitude? Me lembro. Bastante tempo, né? Quem lembra? Por que Salomão tomou a atitude de tirar a filha de Faraó de dentro da casa? Por conta que ela não adorava Deus, ela adorava os outros deuses, todos eram um lugar santo. Porque ela adorava outros deuses e era um lugar santo. Mas Salomão em si, o que levou ele a tomar essa atitude? Eu fiquei um destaque aqui. É que ele levou até essa atitude por um motivo. Qual motivo? Para não promover o que é santo. Para não promover o que é santo, mas até então é uma ação pessoal, é algo com ele. Não, fica quieto, não, estou perguntando. Agora você fala, você fica quieto, não, vamos falar. Agora você vai falar. O que levou ele a tomar essa atitude? Ele entendeu que o lugar era santo e tal, tudo, só que isso todos os outros também sabiam, todo mundo tinha essa informação. O que levou ele a tirar ela dali? Você acha que foi fácil para ele falar: você não vai viver mais dentro do palácio, você não vai entrar mais aqui? Você acha que foi fácil para Salomão? Seria para ela servir de exemplo? Falar isso para a rainha: não, o palácio é santo, é casa de Deus, e você aqui, você não. É uma segurança que ele tinha, né? Levar ela para dentro, mais ou menos isso. Levar ela para dentro do palácio, porque ele tinha medo de lá para frente do faraó, né? Quando eles estavam fazer alguma coisa, eles. Não, aqui é um assunto entre ele e Deus, entre Salomão e Deus, tá? O que eu falei isso ainda na outra aula. Aqui mostra que Salomão ainda tinha temor a Deus até esse ponto. Por quê? A confusão que ele arrumou aqui, quem é casado, se parar um pouquinho para pensar, vai entender o tamanho da confusão de Salomão. Porque aqui nós estamos falando de um marco, nós estamos falando do palácio, nós estamos falando do templo de ouro, parece tudo aquilo que era o centro das atenções até aquele momento. E aí ele chega para a sua esposa, porque a gente olha assim: a filha de Faraó, beleza, filha de Faraó é filha de Faraó, mas a gente deixa de levar em consideração que ela era esposa de quem? Salomão, que é o rei, que é o responsável pelo templo, pela construção, pela administração, pela gerência, tá certo? Não estamos falando aqui de liturgia, a liturgia era dos sacerdotes e dos levitas, mas toda a parte de organização era de manutenção também, era de responsabilidade de Salomão. Então essa atitude aqui mostra que ele até esse momento aqui, ele ainda tinha temor a Deus, porque ele deixou os seus familiares desconfortáveis, porque peraí, festa no tempo sagrado, vez do ano, sacerdotes, todo mundo, congresso, vamos lá, congresso, vou falar a linguagem que vocês entendem, congresso da igreja, congresso no templo, todo mundo reunido, as autoridades, os presidentes, as pessoas importantes, e ela não podia entrar. Está entendendo agora? E tudo isso porque ele estava fazendo o quê? Preservando a amizade dele com Deus. Essa atitude de Salomão mostra que a
tinha feito politicamente, com a aliança dele com a sua esposa, tá certo? A aliança externa, que foi o que deu mais autoridade, mais poder para ele fora, é como se ele estivesse dizendo para Deus assim: ó, a minha aliança contigo é mais importante do que a minha segurança. Porque Faraó pode me ameaçar por isso, Faraó pode mandar me matar por isso, mas eu não estou preocupado com Faraó. Então a minha aliança contigo é mais importante do que a minha segurança, é mais importante do que o meu status, é mais importante do que o meu bom relacionamento com as pessoas que estão próximas de mim, porque eu cortar relacionamento com quem não fala comigo não é difícil. Eu não falar com quem às vezes não gosta de mim é um favor que me faz, sim ou não? Mas e aqui? Porque ela podia requerer o seu direito de esposa, sim ou não? Você acha que ela não fez isso? Agora, e nós, irmão, e Deus? O que nós estamos fazendo para preservar o nosso relacionamento com Deus? Será que muitas das vezes nós não fazemos o contrário? Porque com Deus eu resolvo depois. Com Deus depois eu faço um jejum e está tudo certo. Tem gente que pensa assim: com Deus depois eu vou na igreja no domingo, eu ajoelho, eu peço perdão, e eu canto um louvor e está tudo certo. O problema da geração que nós vivemos hoje é que foi incutido esse tipo de entendimento. Entendeu? Ah, com Deus eu resolvo, é fácil, nós somos um amiguinho, nós somos um coleguinha. Se eu errar, depois eu joelho, ele me perdoa, e eu faço uma oração, eu faço um jejum, eu sei o caminho, eu sei a esquemática do negócio. Então eu vou lá, eu cumpro o protocolo, eu faço algumas ações e automaticamente, como se fosse automático, né? E automaticamente Deus vai me perdoar. Agora, será que é assim que funciona? Porque a Bíblia vai mostrar para nós pessoas que cumpriram o protocolo, que fizeram o que estava escrito, fizeram o que tinha que fazer, e Deus não responde. Ou nós não temos exemplos assim na Bíblia? Temos? Você pode lembrar de um aí? Alguém falou aí, mas escuta. Quem? Saul. Cumpriu o protocolo, fez o que tinha que fazer. Ele achou que sabia o caminho. Pô, Deus vai aprovar, porque eu sei a cartilha, eu sei o que tem que fazer. Só que Deus falou: não era para você fazer, não era para você ter feito. Eu não tinha que fazer, tinha que fazer, não era você que tinha que ter feito. Você não estava em condições de fazer, porque depois a gente vê Davi indo lá e comendo o pão da preposição, coisa aos olhos sacerdotais muito pior. E Deus não repreendeu ele. Por quê? A intenção do que Davi fez foi totalmente outra. O coração de Davi, quando ele estava fazendo, não é de alguém que estava buscando um perdão, um arrependimento ou querendo ser visto pelos outros. Não, alguém que queria continuar vivo para continuar fazendo aquilo que Deus tinha levantado ele para fazer e ponto. E principalmente cuidar dos outros, né? Ele estava pastoreando, porque a intenção dele foi cuidar dos seus soldados. Ele não comeu sozinho. Eu preciso de pão para mim e para os meus homens, para os meus soldados. Ele estava pastoreando. Então, por conta disso, Deus relevou aquela situação em que Davi fez diferente de Saul, que fez para poder se aparecer, que fez para poder dizer que não precisava do sacerdote, que fez porque achou que ia ser bem visto diante dos olhos do povo. Está entendendo? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Davi toma essa atitude. Então Salomão agora pega, oferece o holocausto ao Senhor sobre o altar que ele mesmo tinha edificado diante do Potifólio, e isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados e nas boas novas e nas solenidades 3 vezes ao ano, na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa das tendas, conforme o Senhor tinha ordenado. Então ele se preocupa em manter tudo aquilo que Deus tinha determinado para que fizesse. Ele podia muito bem dizer assim: não é mais obrigação minha, eu já cumpri o que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer o quê? Construir o templo. Está construído, não está? Acabou meu serviço, vou pedir minha aposentadoria. Não tem mais nada a ver com isso. Vou continuar sendo só rei. Não tem mais nada a ver com isso. Quem tem que cuidar do templo? Os sacerdotes. Quem tem que fazer as leis? Os sacerdotes. Quem tem que cuidar de tudo? Os levitas. Então eu não preciso mexer com isso. Mas ele
ele assume toda a parte de manutenção do templo, cuidado do templo. Ele gosta tanto daquilo que ele está fazendo, que ele abraça a situação e ele continua fazendo. Então não é só eu fazer, entende? É a intenção do que eu estou fazendo, porque Deus não me prometeu me dar nada em troca. Porque o que Deus tinha dito que ia fazer, ele já fez, certo? Deus já tinha cumprido a parte dele do trato com Salomão, sim ou não? O serviço tinha acabado, vamos dizer assim, tá certo? Então, é como se ele não esperasse mais nada de Deus, assim, ele não podia requerer mais nada, entendeu? Tipo assim, acabou o serviço. A empreitada, aquilo que o Senhor me contratou, acabou. O pagamento, eu já recebi. Então ele podia parar por ali. Mas ele continua trabalhando, ele continua fazendo. Entende isso? Ora lá. Então, diante de toda essa situação, nós percebemos aí ainda o quê? Um zelo de Salomão pela casa de Deus, um cuidado dele pelo relacionamento dele para com Deus. Você percebe que ele está fazendo uma manutenção não só no templo, mas também no relacionamento dele para com Deus? Você consegue ver isso aí? Que a manutenção que ele está fazendo aqui não é só no templo, é no relacionamento dele para com Deus, da mesma maneira que o seu pai, Davi, fazia. Nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais traumáticos de Davi, nas situações, seja que fossem elas boas ou ruins, ele continuava exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Capítulo 9 é a questão onde nós vemos, né, a visita da rainha de Sabá, que nós estudamos isso aí no capítulo anterior, foi muito bem analisado isso aí. Acho que não faz questão a gente perder, né, ou investir tempo em cima dessa situação, uma vez que isso ficou bem explícito para nós nas aulas anteriores, tá certo? O intuito é que ela reconhece, né, ela reconhece a grandeza de Deus através da vida, né, de Salomão. Olha só o versículo 5. Então disse o rei: foi verdadeira a palavra que ouviu na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras até que eu vim e os meus olhos viram, e eis que não disseram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu ouvi. Ela está dizendo aqui, ela está dizendo: olha, eu vim por conta dos comentários que eu escutei acerca do seu reinado. Eu fiquei abismado, eu fiquei curioso acerca daquilo. Eu achei que não era possível. Eu fiquei impressionado, é isso que ela está dizendo. Eu fiquei impressionado com o que me contaram. E eu vim ver se era verdade. Porque não é possível um rei tratar tão bem assim os seus súditos. Um rei, alguém que era para estar sendo carregado no pescoço, está preocupado com os seus súditos. E o seu reino prosperando, não só o seu palácio. Porque lembra que nós falamos na outra aula? O que aconteceu com as 20 cidades que ele pega para administrar? O que aconteceu? As cidades começaram a prosperar. Então, diferente dos outros reinos, que o povo era escravo do rei, o povo trabalhava e se matava, e só quem ficava rico era o rei, só quem conseguia ter prosperidade era o rei. No reinado de Salomão foi diferente. As pessoas conseguiam comercializar, as pessoas conseguiam trabalhar, né? E quem pagava tributo aqui nessa época? Quem tinha que pagar imposto aqui? Os estrangeiros. Foi isso que a gente viu na outra aula? Então, os estrangeiros, aqueles que não tinham direito, né, na herança e viviam no meio do povo de Deus, esses tinham que pagar imposto. E em cima disso, era voltado para o povo prosperava, o povo crescia e o povo gostava, ninguém ia embora. As fronteiras que tinham, né, os muros, eram todos fora, porque geralmente nos outros palácios era construído o palácio e em volta do palácio tinha uma muralha, em volta do palácio, em volta, para que ninguém invadisse, para que ninguém ameaçasse o rei, está entendendo? Aqui não, as muralhas aqui são onde? Nas fronteiras da cidade. Então não é só o rei que é importante, todo o povo é importante, todo o povo é protegido, todo o povo é cuidado. Está entendendo a diferença? E qual é o custo de fazer? O que é maior? O custo de fazer uma muralha em volta do palácio apenas, ou de fazer um muro em volta da cidade inteira? Qual o maior custo? Da cidade inteira. Até por conta disso também,
fazia-se o muro em volta do palácio. E o povo era tão maltratado que tinha que ter um muro ali para trazer segurança para o próprio rei. Quando a história agora chega para os demais reinos, alguém diz assim: não, isso é impossível. Nunca o cara pode investir dinheiro e fazer murar as cidades em volta. Mas tem outro muro em volta do palácio. Não, não tem. O pátio do palácio é visto de longe. Você tem soldados, você tem flecheiros, mas o pátio do palácio é aberto. Não é possível isso. Não pode. Como? E o povo não se revolta? Não, o povo não se revolta. Por quê? Porque lá o povo também prospera. Lá o povo também cresce. O povo ama o rei. Não, não é possível o povo amar o rei. Não, isso aí já é demais. Eu tenho que ver com os meus próprios olhos. E ela vai. Ela vai de viagem, leva presentes e tal. Quando ela chega na cidade, ela se surpreende com o que ela vê, porque ela chegou esperando ver aquilo que contaram para ela. Está entendendo? Mas quando ela chega e encontra Salomão, ela diz: não me falaram nem a metade do que eu estou vendo. Aquilo que me contaram não é nem a metade do que agora os meus olhos veem. Aquilo que Deus tem feito nesse lugar, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquele que esse seu Deus, né? Porque não fazia parte do povo de Deus, você vê outros deuses, certo? Não fazia parte do povo. Então ela olha e fala: não, tem que ser verdade o negócio disso. Esse seu Deus ele é real. As estratégias que ele entrega para vocês, elas são infalíveis. Em nenhum outro lugar pode ser aplicado isso. Eu não vejo. O que eu estou vendo aqui, se eu voltar para casa e tentar replicar isso lá, eu não vou conseguir. Ela se sente incapaz diante de toda aquela situação. E olha que nós estamos falando aqui de uma rainha que era próspera, de uma rainha que já tinha a sua diferença em cima dos outros reis, mas agora diante de Salomão, ela disse: não é possível. Verso 7: bem-aventurados os homens de bem, os homens, e bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de e ouvem a tua sabedoria. Bem-aventurados são esses, que estão sempre num relacionamento com você e podem ouvir aqui as instruções de Deus através da sua vida, aquilo que Deus tem te dado por sabedoria, e você tem feito. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como um rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu, porquanto o teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como um rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Ela reconhece a grandeza de Deus, ela reconhece o trabalhar de Deus dentro de toda aquela situação. É como se de fato, por aquilo que ela viu, ela estivesse se convertendo. Porque aqui ela menospreza os deuses dela, ela não fala dos deuses dela, você percebe? Em nenhum momento ela diz: olha lá, não, o que eu estou vendo aqui me faz esquecer o que eu já vi até hoje, o que eu já vivi até hoje, o que eu já passei até hoje, as experiências com os deuses que eu conheço até hoje, porque o seu Deus, esse é Deus de fato, tá certo? Então, que verdadeiramente nós possamos trazer isso por beneplácito da nossa vida. Que aquilo, quando as pessoas falarem de mim, de você lá fora, aquilo que as pessoas conhecem de Deus através da nossa vida, quando eles tiverem contato com a gente, quando eles conhecerem nós verdadeiramente de fato, eles possam sobressair, sabe? Eles possam se surpreender com aquilo que Deus está fazendo também na sua vida. Que aquilo que as pessoas estão falando e vendo o trabalhar de Deus na sua vida, quando alguém te conhecer de fato, eles venham perceber a grandeza de Deus na sua vida, eles venham ver o quanto Deus tem te feito crescer, o quanto Deus tem te feito prosperar, o quanto Deus tem te feito verdadeiramente alargar as tendas, o quão formosa é a sabedoria de Deus sobre a tua vida. Aí a gente volta lá, né, em Daniel, a gente volta lá em José. O que fez desses homens diferentes dentro de uma situação onde eram todos iguais? Porque para andar diante dos faraós, para andar diante dos
reis antigos, para andar diante dos faraós ali, no caso de José, tinha todo um protocolo, pastor. Era uma pessoa só que podia pôr a mão no copo. Era uma pessoa só que podia pegar o pão. Era uma pessoa só que podia passar de certa distância perto do rei. Tinha todo um protocolo. Tá certo? E todos tinham que obedecer. Aí o que faz ele chegar para Daniel e dizer: você tem carta branca para ir onde você quiser, para beber o que você quiser, para pôr a mão onde você quiser, para entrar na cozinha, para sair da cozinha, para entrar no palácio, sair do palácio, para dar ordem aos meus homens. Aí alguém vem e tenta imitar o que Daniel está fazendo. E a raiva deles, o ódio deles contra Daniel era o quê? Que por mais que eles imitassem Daniel, o faraó não olhava para eles com medo no olhar que via Daniel. O que eles faziam não tinha nada a ver com o que Daniel estava fazendo. Quem sabe o faraó vinha elogiar Daniel: nossa, Daniel, parabéns, você fez, mas nós fizemos a mesma coisa. Ué, por que ele não falou? Por que ele não deu parabéns para nós? Se nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Mas o que estava sendo visto não era só o que Daniel estava fazendo, mas a maneira como ele estava se comportando. Quem Daniel era e o que Daniel estava fazendo. José, quem José era e o que José estava fazendo. Certo? São coisas que vão mostrar o agir de Deus através da nossa vida, através do nosso comportar. Que assim seja, que Deus seja visto através dos nossos comportamentos, que Deus seja visto através daquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós fomos confiados a colocar a mão, que Deus possa ser visto através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E o primeiro episódio que fez Salomão ser anunciado, que fez Salomão ser conhecido, foi o pior momento do reinado de Salomão. Qual você acha que foi? O pior momento do reinado de Salomão? Qual divisão? O momento que ele ficou conhecido, o momento que destacou o café que ele falou. Quando ele estava longe de Deus, já tinha deixado de se corromper? As duas mães. Mães. Você imagina só para ele agora ter que tomar uma decisão e para o assunto chegar nele, é porque já tinha passado pelos presidentes, já tinha passado pelos os magos, os astrólogos, já tinha passado por todo mundo que tinha autoridade dentro do palácio e ninguém tinha resolvido o caso. E agora, quando o caso chega para ele, aqueles que tentaram resolver o caso e não conseguiram resolver, estavam onde? Lá. Aqueles que ouviram falar do caso, que não estava sendo resolvido, igual hoje, né? Reportagem na televisão. E agora há pouco, eu vi ele, né? Acharam um presunto lá na frente da delegacia, lá dentro do carro, lá agora há pouco. Tem gente que mora aqui no Eldorado, que foi lá para ver. Meu filho, sabia até a placa do carro. Né? Rapaz, Deus me livre. Acabar na fuleiragem, filho. Não, tu foi fazer o que você foi fazer lá? Para a igreja com ensinamento, que aqui nunca tem tempo. Não vem, que é outra igreja, beleza. Vai ver o corpo, que não é parente seu, que não é nada. E o filho foi. Mas a questão é o seguinte: essas situações atraem as pessoas. E a casa agora estava como? Cheia. E a situação chega para Salomão, e Salomão também desespera quando tudo foi colocado. Olha, a situação é essa. O meu filho, né? A criança morreu, ela pegou e colocou o menino morto no meu peito, e pegou o menino vivo. E agora está dizendo que o menino é filho dela. Não. E a outra falando a mesma coisa, só que ao contrário. Falou: não, o filho é meu, e o morto é o filho dela. E agora? E qual que é a decisão dele? Vamos partir o menino no meio. Só que ele manda partir o menino no meio com uma certeza. Salomão tinha sido um bom filho. Ele tinha sido um bom filho. Ele sabia o que era o amor de uma mãe. Ele sabia que uma mãe de verdade jamais. A mãe de verdade ia preferir ver o seu filho ser balançado por outra e
cuidado por outro, ia preferir ver o seu filho amamentar em outra mulher, vivo, do que ele fosse morto. Tá certo? Salomão teve essa sacada. Só que esperando ele que de fato uma das duas fosse mãe do menino. E vamos colocar aqui um parênteses: e se não fosse? E se nenhuma das duas fosse mãe da criança? E se tivesse matado a mãe do menino também? Se nenhuma das duas fosse mãe do menino, Marcelo, elas estivessem brigando para ficar com o menino. Porque para qualquer uma delas, entendeu? Mas ele confiou no quê? Confiou na direção de Deus, confiou nos seus instintos de bom filho, e ele toma aquela decisão: se eu resolver sair agora, me traz uma espada que eu vou partir o menino no meio. E quem sabe alguém aqui vendo essa cena já sai correndo e vai anunciar na cidade: está vendo? Vocês falam da sabedoria de Salomão, mas olha só a decisão que ele tomou. Mandou partir o menino no meio. Então lá, mão lá na espada. Sim ou não? É porque não tinha WhatsApp, senão tinham colocado no status, tinham postado no Instagram. Vou começar a filmar vivo aqui para vocês verem esse genocida, o que ele está aprontando aqui, o que ele está fazendo aqui, ó. Para que todos vocês saibam quem de fato é esse Salomão aí. Aí quando ele levanta a espada que ele vai partir o menino, uma das mulheres grita: não, não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Coloca o menino nos braços dessa mulher, ela é a mãe dele, eu estou aqui de intrusa, pode deixar ela levar o menino embora e está tudo certo. Me perdoa porque eu nem devia estar aqui. Aí o soldado já está olhando assim, o rei assim, ele vai levando o menino para a mulher. Ela disse: não, entrega para essa daqui. Eu disse: não, mas ela falou que ela não é mãe, lógico. Porque só uma mãe de verdade, que ama o seu filho numa grande proporção, ia ter coragem de fazer o que ela fez. Então entrega o menino para ela. Está entendendo? Agora, se ele é levado pela emoção, se ele é levado por aquilo que o povo está aclamando, o que ele ia fazer? Para aparecer um rei bonzinho, o que ele ia fazer? Entrega o menino para outra lá e acabou o assunto, está tudo certo. Porque às vezes Deus coloca a gente em um sexo, em umas situações que é verdadeiramente para provar o que nós estamos ouvindo, em quem nós estamos confiando e aonde nós queremos chegar com isso, o que nós queremos provar com isso, ou se de fato nós estamos preocupados com o agir e a direção de Deus. E depois daí, Salomão começa a ganhar ainda mais poderes, Salomão começa a ganhar ainda mais responsabilidades. As pessoas começam a vir trazer ainda mais causas para serem resolvidas nos termos de Salomão, ainda que não fosse ele que fosse resolver, mas pela sabedoria do rei, sabiam como que ia ser a instrução daqueles a quem ele confiou esse serviço, tá certo? Porque por mais que os juízes aqui tinham sido destituídos de cuidar do povo, mas os reis aqui levantavam homens como juízes para julgar as causas do povo, tá certo? Esse era o trabalho de Daniel lá, na Babilônia. Esse era o trabalho de tantos outros homens que foram levantados para esse serviço, tá certo? Porque o rei não podia parar toda hora para resolver o assunto, então ele levantou homens para poder cuidar dessa situação, tá certo? Verso 29: os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e da profecia de Aias, o Silonita, e nas visões do ídolo, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate, e reinou Salomão em Jerusalém 40 anos por todo Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar, porque só agora que as 10 tribos se dividem. Então ele não sentiu esse momento, ele não viu, não foi essa a questão, porque os reinos só dividiram
agora. Tanto que na maioria dos livros de história bíblica, na história dos Hebreus, em tantos outros livros que você for ler, a história já vai começar, a história da divisão das tribos já vai começar assim, ó. E depois da morte de Salomão, as tribos se dividiram. Porque o reinado dele em si, o povo estava unido, o povo estava junto, o povo vinha fazendo aquilo que Deus tinha levantado eles para fazer. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. Sempre tem alguém. E lembra que tinha tentado se levantar como rei, aí foi repreendido pelo rei, teve que se pôr no seu lugar, e agora, depois da morte do rei, alguém mandava avisar e disse: olha, agora é o seu momento, agora é a sua hora. E ele volta, certo? E falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu agora, pois, a dura servidão de teu pai, que pesava o jugo que nos tinha imputado, e servir-te-emos. E ele disse: daqui a 3 dias tornarei a mim. Então o povo se foi. E ele foi buscar o conselho, e a gente estudou isso aqui, né, no livro passado. O que aconteceu aqui? Não lembra? O que aconteceu? Não, tá. Mas qual foi o conselho que ele recebeu aqui? Vieram, lembra? Vieram os conselheiros do pai, os mais antigos, e os amigos. Então ele recebeu 2 conselhos aqui. O primeiro conselho que ele recebe, lembrou? O primeiro conselho que ele recebe foi dos conselheiros do rei Salomão, os conselheiros que eram conselheiros do seu pai. E qual foi o conselho? Dizer: olha, realmente, se eu fosse você, eu dava uma aliviada aí, o povo está sobrecarregado, nós passamos por algumas guerras ainda no tempo do seu avô, o seu pai, né, colocou sobre nós um jugo que a gente achou pesado. Por que eles acharam pesado? Porque eles não pagaram tributo nenhum. Só quem pagava imposto eram os estrangeiros. Só que eles foram incitados a contribuir para a construção. Lembra que não ficou barata a construção? Não ficou barata a construção do muro. E quem ia se beneficiar disso? Todo mundo. Então por que só o rei tem que pagar a conta? Se você também vai ficar protegido, se seus filhos vão ficar protegidos, se a sua família também vai ficar protegida, por que só eu que tenho que pagar a conta? Por que todo mundo, né? Peraí, por que o pastor tem que pagar o aluguel, né? Se todos nós estamos usufruindo, está entendendo? Trazendo esse ponto agora, que os estrangeiros, somente os estrangeiros pagavam impostos. Sim. Cara, como que uma nação se sustenta com imposto de estrangeiro? Eles faltavam nessa aula. Eles faltavam nessa aula. Absurdo, cara. Tudo que eles viviam era provisão de Deus. Deus continuou enviando maná para eles, só que agora eles não estão vendo, pastor, porque eles não estão mais catando. Eles iam lá, colhiam, né, um punhadinho de farinha e colocavam no celeiro, porque era turno, lembra? Eram turnos. Então quem trabalhava de manhã ia lá, colocava a farinha lá no celeiro, colocava os grãos no celeiro e ia para a sua casa. Quando vinha a turma da tarde, ia olhando, não cabia mais, falava: nossa, o cara estava bem, não está cabendo mais nada aqui, porque Deus cuidava deles, Deus sobejava o povo, certo? Só que, o que acontece agora? Eles começam a se afastar de Deus, eles começam a transgredir aos poucos. E o que começa a acontecer com a provisão? É a brecha, a provisão é cortada, os recursos diminuem. Agora eles estão sentindo o peso da conta, certo? Então agora o rei pega e fala: a conta não está fechando, não estamos conseguindo pagar o aluguel, né? Vamos trazer para nós, não estamos conseguindo pagar o aluguel. Como é que é? Nós vamos ter que dizimar, cada um contribuir com um pouquinho para a gente conseguir manter isso aqui. E eles acharam ruim, porque eles simplesmente antes não pagavam
reclamando disso. Aí vem os conselheiros e falam: ó, já que o povo está sentindo pesado, esse povo está mal acostumado, eles estão sendo mimados faz tempo, então vamos pegar leve. Vamos pegar leve. Em vez da gente colocar um imposto de R$50 por cabeça, tem deles que tem aí 3 esposas, na época era certo? Na época eles podiam. Então tem deles que tem 4 esposas, tem deles que tem 7 filhos. Então vamos fazer assim? Vamos colocar aí um imposto de 150 por família? Opa! Eu acho que não vai perder nada. Eu acho que vai dar para a gente continuar equilibrando as contas do reino. Já fizemos as contas aqui. Eu acho que dá para a gente, se a gente controlar um pouquinho, racionar a comida no horário certo. Aqueles que comem um pouquinho mais vai ter que comer igual os que comem um pouquinho menos, e aí vai dar certo. Entendeu? Esse foi o conselho dos conselheiros de Salomão. Só que aí veio os amigos do rei, os jovens. E aí chegaram para o rei e ele contou o conselho dos mais antigos e falaram: você está gostando? Agora que é a hora de você voar alto. Agora que é a hora das pessoas reconhecerem o seu reinado. Agora que as pessoas lá fora têm que olhar para você como de fato um grande rei. Eu, no seu lugar, faria o seu reino maior do que o reino do seu pai Salomão. Eu faria um reino maior do que o dele. Então, se eu fosse você, eu colocaria um tributo ainda mais pesado. Se eles estão chorando para pagar 150, colocar 300 na conta deles. Se ele chorar, coloca 900, até eles pararem de chorar. Aumenta até eles pararem de chorar. Esse foi o conselho dos amigos. E a Bíblia vai dizer que qual foi o conselho que ele atendeu? Adivinha. Do jovem. Pareceu bom para ele o negócio. Ele falou: opa, se eu já estou vivendo bem com os recursos que eu tenho hoje, imagina só eu triplicar os recursos do reino. Tá certo? E agora o menino cresce o olho toda aquela situação e vai por entre o conselho dos amigos deles. Por isso deu-se a revolta e a divisão das tribos. Está entendendo? A partir daí começa toda a confusão. E a única solução que eles encontraram aqui foi a separação. Aí entra lá o versículo: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não, quer ir para lá ou quer ir para lá, não vai dar certo. Então eles dividiram-se, certo? Só que o problema deles se dividirem agora, qual foi? Um de cada vez, qual foi? Eu ouvi aí, alguém falou, quem falou? Ele falou. Quem falou para a casa, falou, fala aí. Eles se dividiram, ficaram mais fracos, e o principal problema, começaram a se ver como inimigos. Eles se esqueceram que eram um só povo, que era uma só nação, que eram primos, irmãos. Eles se esqueceram disso. E agora começaram a tratar os vizinhos, né, como se de fato fossem povos estrangeiros. E começaram a brigar entre si. Então entra Deus agora, e Deus entra e coloca uma proibição. Deus põe uma proibição no meio deles. Olha aqui, vocês se dividiram, eu não falei nada. Vocês quiseram sair dos termos de Israel para ajudar, colocar um marco aí no meio da cidade, tá certo? Até aí eu não falei nada. Mas vocês começaram a brigar entre si. Deus está falando para eles: agora eu estou entrando no meio da situação. Agora eu estou proibindo. Deus entra com uma proibição de guerra para eles. Quer ver só? Capítulo 11 aí. Alguém lê para mim 11 até o versículo 4, por favor. Do 1 ao 4, em alto e bom. Um de cada vez. O 11 do 1 ao 4. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu-se a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino de Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de
Salomão, rei de Judá, e a toda Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejarei contra vossos irmãos, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Amém. Que coisa, não? O povo todo empolgado com a guerra, uma preparação aqui é uma preparação de guerra. Então imagina, o povo juntando espada, escudo, afiando as espadas, toda aquela preparação, grito de guerra, o pessoal treinando. E Deus quer. Quando vai chegando perto da hora da batalha, Deus chega e joga água no negócio. E você vê que Deus aqui não. Deus falou com quem? Com quem estava ouvindo ele. Deus não foi lá em Israel falar com eles lá. Deus falou com Judá. Deus falou com esses aqui, porque a Bíblia afirma que entre eles tinha homens de Deus. E por que Deus não foi lá em Israel? Fez a mesma coisa lá. O pessoal já não estava mais ouvindo. O pessoal já não estava mais ouvindo. Eles não estavam mais ouvindo, e quando um não quer. Os dois não viram. Interessante, não? Deus pega esses aqui e fala: vocês não vão sair de casa, vocês não vão lá, vocês não vão para a guerra. E o que impediu eles de vir? Porque eles olharam para Judá como se Judá tivesse com medo. Que graça tem Judá que achou morto? Eles queriam a certeza da vitória, eles queriam ser respeitados, era isso que eles estavam buscando. E você vê aqui que eles não estavam com medo, porque eles estavam prontos para o embate. Nós vamos para a guerra, nós vamos sair de lá com a vitória. Nós não está nem aí se é 10 tribos lá. E nós somos duas aqui, nós se garantamos que nós somos valentes, nós somos de guerra. Deus está conosco. Então, se Deus está comigo, Ele vai me dar a vitória. Será que a gente pensa diferente deles? Será que a gente pensa diferente? Se eu sou de Deus, eu vou para a guerra, Deus vai livrar quem? Deus vai dar vitória para quem? Para mim. Aí Deus chega e fala assim: você não vai nem para a guerra. Eita glória! Será que Deus ficou com medo? O que aconteceu aqui? Será que Deus ficou com medo? Deus estava ensinando para eles que a confiança deveria continuar e permanecer em Deus. O que será que Israel não espalhou na hora que Judá não chegou, na hora da batalha lá? O que será que eles... Está vendo? Ficaram com medo. Era para vir para a guerra, não vieram. Certeza que já sabia que não ia vencer. Só que Deus está pouco preocupado com o que o inferno está anunciando acerca da igreja, acerca da sua casa, acerca da tua família. A preocupação de Deus é o quanto você está ouvindo e guardando no seu coração as orientações que Deus está dando para você. Porque Deus não tem que provar nada para ninguém. Deus não precisa provar para o inimigo que é maior do que ele, que é mais forte do que ele. Deus já passou desse nível. Você vê quando Satanás se rebela no céu, e ele se rebelou contra Deus ou foi contra os anjos? Contra quem? Contra Deus. E quem que expulsou ele do céu? Os anjos. Deus falou: é o que, Satanás? Então tá bom, vai, eu não perdi tempo com você não. Não deu tempo para te dar atenção, para você querer roubar a minha paz. Eu não tenho tempo para você. Briga aí com os anjos, briga com quem tem tempo, eu não tenho tempo. Tá certo? Então, às vezes, nós temos que aprender um pouco, fazer isso na nossa vida pessoal, trazer isso para nós. Porque tem confusões, tem situações que a gente passa, porque a gente mesmo no trabalho, não é porque o meu chefe é assim, porque o outro assim, mas será que em algum momento, será que eu não me preparei para a batalha e o outro percebeu que eu estava pronto para a guerra? Falou: deixa vir. Aí agora, o que eu estou passando é consequência de alguém me ver preparado para a guerra. Então, é uma situação, geralmente eu costumo falar isso aqui em encontro de varões, né? Acho que na maioria dos nossos encontros aqui, eu falei isso. O senhor não. Os varões aí mais antigos aí da casa, na maioria dos encontros eu falei isso. Porque quando um não quer,
Isso aqui está estabelecido pelo próprio Deus. Deus chegou para quem estava ouvindo Ele, para quem queria ouvir Ele ainda, para quem estava com o coração voltado para Deus, para quem tinha certeza da vitória no coração. Eu vou porque eu sei que a vitória é nossa, porque Deus é conosco. E Deus falou: vocês não vão nem sair de casa hoje. Eita agora! Vocês não vão nem sair de casa hoje. E a pior decepção do crente é eu passar por um momento desse. Quando ele está certo da vitória, porque ele vai e fala: hoje eu volto justificado para casa, hoje Deus vai trazer à tona a resposta da minha vida. E Deus fala assim: hoje você mete a cara no travesseiro aí e vai chorar, você lembra isso? Que eu não sou obrigado a te dar a vitória a hora que você quer, muito menos do jeito que você quer, e principalmente em cima dos seus irmãos. Então mete a cara no travesseiro e vai chorar, porque a vitória vai vir de outra forma sobre a tua vida, porque eu vou fazer coisas novas sobre a tua vida. E agora o que acontece? Lembra que o povo lá também estava se preparando para a guerra? Lembra? O povo lá, Israel, está se preparando para a guerra. Só que o povo aqui não sobe para a guerra. Alguns começam a falar mal de Judá, que Judá estava com medo, que Judá estava fugindo, que Judá estava isso, que Judá... Quinta série, sabe? Quinta série, está com medo, né? Medroso, vai chorar na saia da mamãe. Só que alguns aqui, olha, e ainda tinha um pouquinho de temor de Deus, já com medo. E começaram a entender o que estava acontecendo. Falaram: rapaz, eu nunca vi aquele povo fugir na guerra. Para aquele povo não ter subido aqui de espada, com escudo, com trabuco e vindo para a guerra, é porque eles ouviram a voz de Deus. Isso é sinal que nós estamos no lugar errado. Vamos descer e vamos nos juntar com eles. E é o que eles fazem. Ó, verso 13. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arabaus. O que é aqui? Os seus terrenos comprados à beira do seu terreno. Sabe, eu tenho um terreno aqui e comprei o terreno do lado, comprei outro terreno, tinha alguém, meu vizinho aqui, e foi, né, arabalde. Então ele tinha um terreno que era de herança, a parte que foi dada, a parte que foi deixada, e os arabaldes, a parte que ele foi comprando, foi aumentando o terreno. Então eles não se preocuparam nem com isso. Começaram a largar as suas propriedades, deixaram as suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém. Meu Deus do céu. E os filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Pegaram Jeroboão, pegaram aquele que estava incitando para a guerra e mandaram para fora e se ajuntaram com aqueles que estavam buscando ainda ouvir a voz e a orientação de Deus. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão, nas orientações que Deus tinha deixado para eles. Aqui, lógico, está desconsiderando ali o tempo da loucura de Salomão, que nós vamos falar isso mais para frente ainda. Mas, enfim, até esse momento aqui está falando da parte que Salomão mandou, conforme a vontade de Deus. E Roboão tomou para si por mulher Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé, da descendência e linhagem direta da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, você percebe que Deus vai só fortalecendo o negócio? Através de algo que parecia vergonha para eles a princípio, que é uma grande vergonha. Um exército não ir para a guerra, parecia que está fugindo, parecia que está correndo. Até então, uma grande vergonha, sim ou não? Principalmente nesse tempo aqui. Aí agora, Deus pega e começa a fortalecer eles, falando: agora que o intuito de vocês não é guerra, agora eu vou aumentar o exército de vocês. Agora eu vou mandar mais gente. Você percebe que enquanto
enquanto a intenção deles é guerra, enquanto a intenção deles é buscar vingança, não chega ninguém. Não chega ninguém. Pegando a visão? Enquanto a intenção deles é essa, Deus fecha os portões. Quando eles entendem que o agir de Deus é de outra forma sobre a vida deles e começam a chegar pessoas para buscar a orientação de Deus, para ajudar eles em oração, para somar com eles, e a intenção deles agora não é mais guerra, Deus começa a mandar mais gente, Deus começa a aumentar o negócio, Deus começa a aumentar a proporção, Deus começa a mandar mais gente a se unir com eles, certo? E a situação agora só cresce, certo? Agora Deus castiga Roboão por causa da idolatria. O povo que estava ouvindo a Deus aqui desce para Jerusalém, se une aos filhos de Judá, obrigado, filho. E agora, aqueles que ficaram do lado de que não estavam ouvindo a Deus, não queriam orientação de Deus, começaram a se envolver agora com mais idolatria, com outros deuses. Começam agora a se envolver com situações contrárias à vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer agora que Deus começa a castigar Roboão. Deus começa agora a trazer sentença de morte sobre a vida dele, porque o Senhor é aquele que guarda o seu povo. O Senhor é aquele que zela pela tua palavra, porque fiel é aquele que começou a boa obra para terminar. Certo? Bora lá. Roboão, por algum espaço de tempo aqui depois, acho que ele cai meio que na consciência, e ele tenta buscar a Deus, ele tenta voltar para os caminhos do Senhor, mas o seu coração já estava contaminado a tal ponto que ele não consegue servir a Deus com interesse do coração, ele não consegue se firmar, em Deus. Olha o verso 12: e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naamá, Amonita, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto não preparou o coração para buscar a Deus. Deus deu tempo, sim ou não? Deus deu oportunidade, sim ou não? Deus deu chance, sim ou não? Mas ele não quis. E a Bíblia vai dizer que por aí ele pereceu. E Roboão, verso 16, e Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias seu filho reinou em seu lugar. E graças a Deus por isso. Porque Abias agora, ele reina, e ele teve os dois extremos. Ele percebeu que enquanto o pai obedeceu a Deus, seguiu os caminhos do Senhor, o reino prosperou. Deus abençoou. Tá certo? Quando ele se desvia, quando ele se afasta, quando os pensamentos dele já não são mais buscar a Deus, ele percebe que Deus dá cabo à vida do pai. Então agora ele tem as duas discussões diante dele. Opa, então agora eu tenho dois caminhos. Assim, eu sei que enquanto o papai foi obediente a Deus, seguia as orientações de Deus, ele lavava um pouco. Também sei que quando ele desviou o coração da vontade do Senhor, o Senhor pôs fim na caminhada dele. Então, qual que é o caminho que eu vou seguir? Eu vou obedecer, né? Papai já foi, eu não posso fazer mais nada por ele, mas agora estou eu e Jeová aqui. O que é que eu vou fazer? E ele começa então os seus atos, capítulo 13. Ele começa então os seus atos fazendo o que é bom, o que é reto diante de Deus, certo? Abias, rei de Judá, peleja contra Jeroboão, rei de Israel, que é aquele que estavam já longe dos preceitos de Deus. Olha o verso 18 aí do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 18. Vamos ler o 17, 16. E os filhos de Israel fugiram diante de Judá
e Deus os entregou nas mãos de... Rapaz, mas a conta não fechava. Você lembra que quando eles queriam brigar, simplesmente, para mostrar quem era maior, para mostrar quem realmente tinha razão, Deus não permitiu. Mas agora a situação é outra. Eles de fato agora abandonaram a Deus. De fato, a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo, né, constituem-se inimigos de... Então o negócio agora não era mais entre Judá e Israel. O negócio agora era entre Israel e eles se tornaram inimigos de Deus. Então agora Deus usa Judá como ferramenta para destruir Israel. Mas Israel era quantas tribos? 10. E Judá? 2. Sou ruim de conta. Sou meio ruim de conta. Então era 10 tribos, 10 famílias, 10 tribos. Contra... Tem que parar de arrumar essas confusões aí, meu amigo. Você percebe? Só que Judá vai sem medo. Por que Judá vai sem medo? Porque eles tinham a certeza de que Deus estava. E agora eles não estão indo porque eles querem ir. Agora eles estão indo porque eles foram enviados por Deus para cumprir uma missão determinada pelo próprio Deus. E de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens Eu lembro quando Judá fez a reuniãozinha lá, juntou acho que 1.800 homens de guerra. Deus falou, não vai não, tal coisa e tal, eles pararam por ali. Agora aqui, não fala a quantidade de gente que tinha na guerra, mas mostra um estrago. Realmente a Bíblia fala que foi um estrago, e foi um estrago mesmo. 50.000 homens de Israel. Mas, cadê? 500.000. Grande estrago deles. E fizeram 500.000 homens feridos. A Bíblia mesmo fala, né? Você vê que até o escritor, até o escritor se surpreende. Fizeram um grande estrago. O escritor aqui falou, não sei como que foi, só sei que foi assim. Não me pergunta, é como se o escritor estivesse dizendo exatamente isso. Não me pergunta. Eles fizeram um estrago. Como que foi? Não sei, só sei que foi assim. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram. E aí vem a receita. E os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Porque se tivessem confiando neles mesmos, eles não teriam vencido essa peleja. Voltando um pouquinho, quando fala que Judá abateu 500.000 homens escolhidos, no caso seriam escolhidos de Deus? É isso que eu imagino? O que seria esses escolhidos? Escolhido para morrer. 50.000 homens escolhidos, foi a dedo. Que Deus determinou que morresse. Vai morrer quem? Vai morrer fulano, beltrano, ciclano. Escolhidos. Não foi por acaso. Antes Deus disse assim, não foi por acaso. É como uma cirurgia, né? O médico vai lá, abre o paciente e ele vai exatamente no câncer. De alguma maneira, esse que morreu estava fazendo algo que não era bom para ele. É como se Deus já tivesse colocando um checkpoint em cima, sabe? Aqueles funcionários que a gente fica ali, ó, vou ficar de olho, fulano, ó, ciclano está com atestado, Bertrano, né? Tem uns canos secos, vou ficar de olho nesses caras aqui. Tá certo? Então, é essa a situação. Deus já estava de olho, não foi por acaso. Foram 550.000 homens apontados por Deus, escolhidos. 500.000. A cabeça. É que 50.000 ela está achando muito. Imagina 500. O exércitozinho aí, vamos colocar aí, chutando baixo, não tinha 10.000 homens para pelejar.
E aí fazer um estrago desse aqui, eu só conheço e faz um estrago com uma proporção dessa aqui. Que fez uma visitinha para os Círios lá na frente, lembra? Os Círios ameaçando o povo de Deus, e Deus olhou e não tinha como infiltrar alguém lá, vou infiltrar quem? Aí o general de guerra disse, dessa batalha aí ninguém entra. Hoje eles não vão nem acordar. Vai acabar com eles dormindo. A Bíblia ainda chega a ser engraçada, né? Porque a Bíblia diz que quando acordaram, já estava morto. Ou seja, quando foi no amanhecer, quando aqueles que ficaram vivos abriu o olho, os coleguinhas do lado já estavam mortos. 185 mil soldados assírios, os piores que tinham, os mais terríveis, os mais que colocavam terror por onde passava. O anjo do Senhor visitou Arraial dos Sírios e 185 mil foram mortos em uma única noite. E às vezes a gente fica preocupado com as guerras que a gente vai entrar. Às vezes a gente fica preocupado com o tamanho das confusões que o inimigo prepara para nós. É essa confusão, né? Como que eu vou vencer essa situação? Se fosse alguém, né, no trabalho, alguém pequeno, eu resolvia. Se fosse alguém da minha, eu resolvia. Mas agora é o dono da empresa que está na alguém. Como é que faz? É alguém grande, alguém poderoso, é uma situação tenebrosa. O que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Ou melhor, você vai sim. O que você vai fazer? Confiar em Deus. Só que será que a gente sabe confiar em Deus? O que é confiar em Deus? Agora vamos lá. A gente fala tanto de confiar em Deus, e quando a gente vai fazer a conta, a gente descobre que a gente não confia em Deus. O que é confiar em Deus? Vamos lá, já que a gente está tanto falando de confiar em Deus, agora vamos para ver a gente fala. O que é confiar em Deus? Não tomar frente de nada. Será? Estou tentando, tem 6 anos. 6 anos. A gente consegue. O modo de confiar em mãos, né, de algumas coisas, né, no caso, em algo para fazer e tentar fazer uma coisa mais fácil do que confiar. Então, 2 exemplos perfeitos de confiar em Deus. Perfeito, assim, a gente não. Um é Daniel. Sentença de morte declarada. Você vai ser lançado numa cova de. Agora pega a história de quem foi lançado para os leões. Todos morreram. Nunca na história do Coliseu, alguém tinha escapado de uma cova com leões. Assiste vídeo aí de execução, né? As pessoas países que os presos podem ser executados, você vai ver o terror estampado na cara da pessoa quando ela entende que está chegando a hora de morrer. Tem os caras bravos lá, você vê, tem os caras bravos lá que, porque eu sou terrorista mesmo, eu sou bravo mesmo, enquanto eu não tenho medo da morte. Aí na hora que põe um cara sentado lá na cadeira lá, que bota a esponja moeda na cabeça, o capacetão elétrico em cima, que aí apita a chave lá o carcereiro sair de pé, o cara já começa a se tremer antes de começar a dar choque. Tem deles que defecam na roupa antes de tomar choque, porque o pavor toma conta, a pessoa entra num estado de pavor e pânico que é terrível, certo? E agora você vai ver Daniel com a sentença de morte, de ser lançado na cova dos leões, e não tinha nada na história que pudesse dar certeza para ele daquele livramento, a não ser a comunhão que ele tinha com. Aí mais uma, tá? Geralmente as pessoas eram empurradas, lançadas na cova.
Porque quando abria-se a tampa, os leões já começavam a querer sair, né? Os caras se apavoravam, porque a levar geralmente jogava o camarada lá e caía fora. Então não era baixo, o negócio era alto, para que os leões não pudessem saltar, não pudessem pular e sair no momento que abrisse a cova para jogar alguém. Está claro isso? Daniel passou quantos dias na cova? Uma noite, algumas horas. Quanto tempo leva para a gente passar um arranhão? A gente tropeça, a gente esbarra em alguma coisa. É uma semana um negócio arranhado ali. Um arranhão, eu estou falando de um arranhão. Sim ou não? Daniel saiu no outro dia da cova. E a Bíblia vai dizer que ele não tinha um arranhão. Aí eu me pergunto, aonde Daniel caiu? O cara já caiu em cima do leão, de certo, que ele não se machucou com uma queda de pelo menos uma altura de mais de 3 metros de altura. Tem gente que cai de 1,5 metro e morre, bate a cabeça, tem gente que tropeça na guia, cai. Eu tenho um amigo que está paraplégico, caiu correndo na rua, fazendo exercício, caiu, bateu a cabeça na guia, até hoje não se movimenta direito, precisa de cadeira de roda para se movimentar. Daniel foi jogado de mais de 3 metros de altura, dentro de uma cova cheia de leões. Já era para ter se machucado com a queda, não sofreu um arranhão. Quem sabe Daniel dormiu ali em cima dos leões. E outra. O desespero de alguém numa situação dessa. Vai gritar? Vai fazer escândalo? Lógico. No outro dia, o rei chega e a Bíblia diz que ele fica tentando e não escuta. Morreu. E agora, os leões não estão falando nada, os leões não estão fazendo barulho, então não estão com fome. Estão de barriga cheia. Está entendendo? Tudo contribuía para que as pessoas achassem que Daniel estava morto. Quem sabe houve até comemoração da morte de Daniel por aqueles que tinham incitado aquela situação. Aí o rei chega no dia de manhã e diz assim: Daniel, homem amado de Deus, por acaso será que esse seu Deus, que tanto você fala dele, do poder dele, possa ter te livrado dos leões? Daniel fala: lógico. É lógico. Vive, ó rei. Eu estou aqui, tranquilo. E como que você está? Eu estou aqui ensinando o leão a jejuar. Sou mestre nisso, sou mestre no jejum. Estou ensinando o leão a jejuar. Tá boa. Rapaz, como é que é isso? Espera aí que eu vou tirar o CD. Não, eu saio. Pode sair? Pô, estou saindo. Daniel sai. E a Bíblia vai dizer que aqueles que incitaram na morte de Daniel são jogados. A Bíblia diz que antes que eles caíssem no chão, antes deles caírem no chão, eles foram devorados ainda no alto. O leão pega de um lado, o outro do outro, destraçado, cada um come um pedaço e já é. Não caiu no chão, é isso que a Bíblia diz, eles não caíram nem no chão. E todo mundo ali estava acostumado a ver cenas como essa. É por isso que ninguém esperava mais ver a lata de Daniel no outro dia no palácio. Agora imagine Daniel, que já orava, já confiava em Deus. Antes disso aqui. Você imagina Daniel agora saindo da cova do leão. Imagina a moral. Se Daniel já confiava em Deus antes disso, você imagina depois disso. Mas a questão aqui é: Daniel não se entregou ao pavor, não se entregou ao medo, à certeza de morte. Ele entra naquela confiando em Deus, com a certeza da sua vitória. A Bíblia vai dizer que Tiago foi preso. Junto com Tiago, quem mais foi preso? Tiago e a igreja orou. E os camaradas foram presos. E quando foram presos, o rei falou assim: eu vou matar um agora e vou matar o outro amanhã.
seu trabalho já acabou. O que Deus falou que ia fazer na sua vida já cumpriu. Eu ainda tenho promessa. É o que, rapaz? Ele falou que iam me levar sem querer para os lugares. Eu ia estar velho, eu não ia querer, ia ser tomado pelo braço, ia ser levado para os lugares. Eu ainda estou novo. Eu não vou morrer agora, não. Eu tenho essa certeza, que ele falou. Agora você que quer fazer, quer levar, você já fez. Acabou. Para quem não gosta de trabalhar aí, ó, fica esperto. Falou, ó, o que você tinha que fazer, você fez, acabou. E agora? Agora eu vou ficar velho trabalhando para Jesus, que ele prometeu e eu quero. Só que o rei falou aquilo e saiu. Daqui a pouco entra os soldados, pegam Tiago, atravessa ele na espada, morreu. Se sou eu que estou lá, meu irmão, eu ia querer dar um jeito de fugir da casa, se não. Eu ia ficar procurando um buraco, arrancar uma chave de um bolso de um soldado. Eu ia querer dar um jeito. Eu ia querer dar um jeito de sair daquela situação, sim ou não? O cara falou que ia matar e matou mesmo. E ele falou que vai morrer um monte, e o outro vai morrer amanhã. Tá bom, Jesus falou que eu tinha promessa. Sou eleito, sou profeta, sou pregador, mas Tiago também era. Tá certo que ele não gostava muito de pregar, de fazer, mas estava lá com nós na caminhada. Também era discípulo de Jesus. Sim ou não? Meu Deus, também expulsava o demônio, também fazia aquilo. Porque você acha que ele ficou sozinho ali, o diabo não foi aterrorizar ele, né? Só que a igreja agora entra em oração, e a igreja está em oração. E ele estava tão tranquilo com aquela situação, pastor, que a oração dele foi simples e curta. Senhor, estou entregue nas tuas mãos, confio em ti, estou aqui, e eu estou cansado, e eu vou descansar. A Bíblia vai dizer que na madrugada o anjo entra para dar o livramento, e ele está como? Como? Dormindo. O cara está ameaçado para morrer no outro dia. Só quem passou por isso sabe o que é isso. Qualquer barulho que você escuta, você passa a mão na faca, passa a mão no revólver, você fez, está tudo trancado. Senhor, não? Meu Deus do céu. Qualquer sombra, até a sua sombra te assusta. Senhor, não? E o cara está ameaçado de morte, e o outro está trancado, não dá nem para fugir. Só que o anjo chega para dar o livramento, o cara está à dor. Percebe o que é confiança em Deus? As vozes externas, aquilo que vem de fora, não apavora, não traz medo, não traz desconfiança, porque eu tenho uma certeza. Então, o que é confiar em Deus? É ter a certeza de que eu não estou sozinho. Eu não estou vendo, mas eu sei que eu estou sozinho. O inimigo teve a ousadia de vir na minha cara, mas eu não estou sozinho. E eu sei que aquele que está comigo é poderoso o suficiente para desarmar as armadilhas que o inimigo armou contra a minha vida. Então eu vou descansar. Então, se você, meu irmão, está com insônia, um pesadelo, síndrome do pânico, você não consegue dormir direito, eu tenho um remédio para você. Confiar mais em Deus. Entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor Deus. Você vê que quando Davi percebe que os seus inimigos estão se multiplicando, ele não perde o sono, mas ele chega diante de Deus e fala: Senhor, quão grande estão se multiplicando os meus inimigos, como eles têm crescido, como eles têm se ajuntado, eles têm feito alianças entre eles, e eu já não olho, Senhor. Só que eu não quero estar preocupado com isso, não. Os meus olhos estão voltados para ti, porque eu sei que o Senhor também está vendo. Então eu estou em paz. Aí Salmo capítulo 3: em paz eu deitei, em paz eu durmo, porque eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor guarda o meu. Que bênção! Um guarda particular. O anjo do Senhor acampa aos redor daqueles que o temem e os livra, e não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor.
E Ele é tão poderoso que ao mesmo tempo que Ele guarda o ego, guarda o risco, guarda qualquer um de nós aqui. Ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então Ele não precisa nem colocar um anjo para cada um. Ele sozinho dá conta do negócio. O diabo não é onipresente, onipotente, onisciente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele depende nos capirotos para ir lá ver o que está acontecendo e trazer para ele a informação para ele montar a estratégia. Deus está 50 anos luz na frente. Porque enquanto o inimigo está preparando a estratégia, Deus já viu preparar, Deus já montou o livramento, e quando o diabo chega, ele já está lá. Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. É por isso que nós temos que confiar em Deus. E a obra de Deus foi tão bem feita, tão bem feita, tão bem feita na vida de Pedro, que a Bíblia vai dizer que quando o anjo abre as algemas e tem que acordar ele está dormindo tão pesado, tão gostoso, confiando tanto em Deus, que as algemas abrindo faz barulho? Faz. Tem gente que se o pernilongo voar perto de noite, vai acordar. Pedro não, as algemas que estavam apertando as mãos dele aqui, ele dormiu tranquilo, se abriram. Caiu no chão, fez barulho. Pedro não acordou. Os soldados estavam sobre a inércia do poder do anjo para não acordar literalmente. Mas a intenção do anjo era acordar Pedro, sim ou não? Então ele estava livre desse poder do anjo para as pessoas não acordarem, enquanto ele tirava Pedro de lá. Mas a Bíblia diz que ele teve que sacudir ele. Rapaz, acorda! Acorda, homem! O que foi? Bora. Bora! Ué, amanheceu já? Não, mas não pode esperar amanhecer. O cara disse que arrancar a sua cabeça. Eu sei, mas Deus falou que ia livrar, não dormia. Qual que é a palavra que nós estamos guardando? Qual que é a voz que nós estamos ouvindo? Será que nós não estamos confiando mais nas ameaças do inimigo do que no livramento de Deus para a nossa vida? Será que nós não estamos mais confiando naquilo que aparentemente está dizendo para nós que vai dar errado, que está dizendo para nós que não vai dar certo? Ou será que nós nos agarramos na certeza do livramento? Nos agarramos na certeza do poder de Deus? Nos agarramos na confiança verdadeiramente de que Deus vai agir, ou que Deus vai fazer? É interessante essa passagem, porque a palavra fala que Pedro estava tão em paz que ele achou que era um sonho. Ele foi saindo pelo cárcere, passando pelos guardas, e pensou que estava dormindo ainda, que era um sonho. É isso, você imagina. Você imagina. De madrugada, tá dando porta. Cadê as algemas? Aberto. Vamos embora. Mas está tudo trancado. Vamos embora, rapaz. Eu vou pegar a chave aqui do soldado para você. Não precisa. Vamos embora. Mas está trancado. Vamos embora, Pedro. E o anjo sai andando. A Bíblia vai dizer que conforme eles iam se aproximando dos portões, as trancas iam abrindo como se automaticamente. Aí vem alguém depois assim, vender a porta automática. Você inventou nada, estava na Bíblia. O anjo que inventou. Quando eles iam chegando, os portões iam se abrindo e eles deram no e foram embora. Aí literalmente a Bíblia diz que ele se depara como se fosse um sonho. Aí quando ele chega lá, a igreja está orando. Quando ele chega lá e bate na porta, quem que é que está aí? É Pedro. Não é, porque Pedro está preso. Nem a igreja estava confiando, porque a igreja estava orando para que Pedro fosse solto, e agora Pedro está lá livre, batendo na porta. Aí alguém vai levar o recado, se Pedro está aí, diz, não é Pedro, deve ser um fantasma, deve ser qualquer outro, mas Pedro não é, porque Pedro está preso. Mas nós não estamos orando por livramento, nós não estamos orando para a cura, e estamos descrendo dela ao mesmo tempo. Estamos desconfiando de Deus, porque se nós não estamos confiando, nós estamos desconfiando, nós estamos olhando para Deus com desconfiança de que se Ele vai fazer ou não vai fazer. E aí nós dissemos que confiamos nele. Não, mas eu confio em Deus, mas eu desconfio.
que nessa situação aqui ele não vai poder fazer nada. Nós às vezes, irmão, eu pedi oração lá no grupo da igreja, lá por uma vida, ontem eu pedi oração, algumas orações, mas ontem em especial, eu pedi oração para uma senhora que estava com AVC, estava internada, em estado grave no hospital. Encontrei o filho dela ontem lá na empresa, ele me falou isso. Aí hoje, eu recebi uma mensagem dele. Na hora que eu orei com ele antes de mandei aquele áudio lá na igreja, tinha acabado, no grupo da oração, tinha acabado de orar com ele lá, eu vi que ele ficou bastante balançado. E eu senti um mover de Deus ali enquanto eu orava com ele, já tinha dado o horário dele, ele foi embora. Aí eu mandei lá no grupo da igreja, pedi oração para vocês. Aí hoje, e ele me colocou a situação da mãe dele, da avó dele, como que estava no hospital. E eu fiquei preocupado com a situação, porque a situação era grave, gravíssima. E aí hoje eu recebi uma mensagem dele cedo. O que eu pensei? Porque na minha consciência estava o quê? O estado que ela estava. E a oração que eu fiz? E a oração que vocês fizeram? E a oração que nós fizemos juntos? Confiei em Deus, vou orar. Desconfiei de Deus. Achei que a mãe morreu. Quando eu vi a mensagem, eu não quis nem abrir. Meu Deus. Ainda bem que Deus depende da nossa confiança. Porque eu vi a situação que ele estava ontem. E aquilo trocou meu coração. Então, ao ver a situação que ele estava e a situação que ele colocou na mão dele, quando eu recebi a mensagem hoje, eu não levei em consideração a oração que nós fizemos. Você olhou mais para a situação. Olhei mais para a situação dela e a preocupação dele. Falei, vou ter que ouvir, porque eu vou ter que mandar uma mensagem de consolo, né? Se ele mandou a mensagem para mim, quem confia espera que, né? Então vamos lá. Aí eu ouvi a mensagem, quando eu comecei a ouvir a mensagem, a presença do Espírito de Deus me tomou. Eu ouvi a mensagem dele, pastor, quero agradecer. Nós conversamos ali, depois daquela oração eu senti realmente algo diferente. E quando eu cheguei lá, né, hoje eu pude ver, né, que ela está melhor, ela saiu da UTI. Aí na hora, Deus falei, Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Eu, falando de mim, você não sei. Falei, Senhor, eu preciso confiar mais. A gente precisa se atentar mais nas orações e nas coisas que nós entregamos para Deus. O problema é que nós entregamos as coisas para Deus e depois nós mesmos vamos dar um jeito que Ele resolveu fazer. E se eu já entreguei para Deus, eu não tenho mais que pôr a mão, aí só me resta confiar. E aí eu volto na pergunta que eu fiz para você: será que nós estamos sabendo confiar em Deus? Não estamos sabendo confiar em Deus. Porque se nós soubéssemos de fato confiar em Deus, nós não duvidaríamos, ou não ficaríamos esperando a notícia ruim chegar. Se tivesse confiando em Deus, na hora que receber a mensagem, a mulher está de alta, a mulher está em casa. Pode estar pedindo, perguntando se dá para ir buscar ela no hospital. Coisa de confiança. Sim ou não? Nós oramos, a mulher recebeu alta. Precisa de ajuda para ir buscar? É. Mas às vezes nós mesmos deixamos de crer no agir de Deus, falamos que confiamos em Deus, mas as nossas atitudes não comprovam aquilo que a nossa boca fala. E aí vem a palavra onde o Senhor fala que me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso aqui não é só para quem está vivendo em pecado, irmão. Não é para a pessoa que está usando droga, que se desviou da igreja. Isso é palavra para crente. Vocês me louvam com os lábios, vocês dizem que confiam em mim, mas as suas atitudes desfalam, desdizem aquilo que vocês estão falando. Eu estou falando para mim. Se coube aí também, guarda, se analisa e melhora. Que nós possamos de fato confiar em Deus. O que leva o salmista a dizer: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte,
não temerei mal algum. O que o salmista está vendo aqui? Está vendo seus inimigos se preparando para vir a guerra contra ele. Então, se eu tiver que atravessar esse vale mais uma vez, eu vou atravessar. Eu atravessei um vale com Golias, venci, saí vitorioso. Se eu tiver que atravessar um vale cheio de inimigos, eu vou atravessar. Ele diz: eu vou entrar na guerra, eu vou ficar na guerra, eu vou guerrear até de morrer. Não. Eu vou andar pelo vale da sombra da morte. Eu vou passar e os meus inimigos não irão me ver. O Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai preparar um novo tempo para a minha vida. Você entende isso? Você confia nisso? Glória a Deus por aquilo que o Senhor vem fazendo sobre a nossa vida. Bem? Glória a Deus. Eita glória, como diz o verso 19: e Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel e os lugares de sua jurisdição, e Gesana como lugares da sua jurisdição, e Efron como lugar da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e esse morreu. E Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais nos altos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão descritos na história do profeta Ido. Asa reina e vence Zera o Etíope. E Abias dormiu com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, ou seja, filho de Abias, reinou em seu lugar nos seus dias, e esteve a terra em paz por 10 anos. Eita glória! Você percebe? Quando a gente confia em Deus, quando a gente deixa Deus agir, quando a gente verdadeiramente deixa o Senhor fazer, porque aqui não está mostrando, né, os atos de Asa, o que ele fez, o que ele entrou fazendo, nada, apenas confiando em Deus. Vou deixar Deus trabalhar, vou deixar Deus fazer, eu vou confiar no Senhor. Ele não buscou guerras para si, ele não buscou confrontos para si, ele não buscou vingança. E por isso, o que aconteceu? Qual foi o resultado? 10 anos de paz. O problema é que às vezes a gente está tão acostumado com a guerra, que quando a gente está em paz, a gente pensa que é uma coisa errada. A gente está tão acostumado com a confusão, que quando Deus dá um tempo de descanso, Deus dá um tempo de paz, o que acontece? Já fica de orelha em pé, né? Lá vem guerra. Está preparando alguns, não é possível. Sim ou não? Sim. A gente já fica esperando a cena dos próximos capítulos, né, Ué? Mas o Senhor é fiel, irmão, para te dar paz. O Senhor é fiel para te dar tranquilidade. Então desfrute do tempo de paz que o Senhor está proporcionando para a tua vida. Desfrute do tempo de tranquilidade que o Senhor está proporcionando para você. Verso 2: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Olha aí, a confusão que ele arrumou aqui, o inimigo. Deus deu paz para ele, e essa paz que ele estava agora deu coragem para ele. Porque sempre, entende uma coisa, sempre que Deus te der paz, junto com essa paz, Deus vai te mandar um envelope. Junto com esse envelope vai ter lá uma missão secreta. Sempre com o tempo de paz, Deus vai enviar uma missão para você executar. Pode perceber, todos os homens de Deus, quando o Senhor delega para eles paz, é porque Deus entregou na mão deles uma missão. Salomão, Deus deu paz, disse, não vai existir tempo, não vai existir guerra nos tempos de Salomão, mas Deus deu a ele uma grande, qual era a missão? Construir o templo, edificar as 20 cidades. Ele trabalhou talvez se estivesse na guerra, tinha trabalhado menos. Tinha passado 6 meses de guerra, tinha exterminado alguns inimigos, tinha passado um tempo de paz.
paz, depois tinha voltado para a guerra de novo, igual Davi, seu pai. Guerreou, até chegou um momento que Davi olhou assim: você não precisa nem guerrear mais. Mas Salomão não, ele teve paz, ele não teve inimigos se levantando contra ele diretamente, não teve inimigos declarados para poder querer tomar o seu reino e coisas do tipo, mas Deus entregou a ele um amigo. Então cuidado, que a paz que Deus está te dando não é para você ficar só dormindo e assistindo Netflix, não. Se Deus te deu um tempo de paz, é porque Ele está confiando a ti em uma grande missão. Cabe a você, cabe a mim descobrir, discernir qual é essa missão, ou perguntar para o Senhor: o que é, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? A Wellington aí, Deus deu paz para ele, deu descanso para o Wellington. O Wellington falou: agora eu vou só viajar, vou no shopping, vou para cá, vou para lá. Deus falou: não, você vai cuidar das crianças, você vai gerar os músicos da Efésios, você vai trabalhar agora dobrado. E tal, ele está aí, trabalhando de domingo a domingo para o melhor do nome do Senhor Jesus, né, Wellington? E até na folga dele, o pastor chama ele para trabalhar. E aí nós vamos caminhando, né, Wellington? Porque é isso que Deus quer de nós. Se o Senhor tem te preparado para um tempo de paz, é hora de você parar e pensar qual é a sua missão. O que é que Deus separou aí para você fazer? Porque com certeza o Senhor te confiou aí uma grande missão, certo? Verso 9. Quem lê para mim o 9 e o 10? E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares e 300 carros e chegou até Meraça. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zéfata, junto a Meraça. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, que é o poderoso quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, por quem te confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Eita. Então Asa aqui está preocupado com essa guerra. Você percebe que essa guerra trouxe uma preocupação a ele. Por quê? Porque ele estava acostumado com conforto, ele estava acostumado a estar em paz. E Deus disse para ele: agora você vai ter que guerrear. E uma coisa é ir para a guerra com quem já está no meio da guerra, quem está vivendo em guerra. Para quem está vivendo em guerra, assim, para a guerra, não é nada. É só mais uma guerra, é só mais uma batalha. Mas outra coisa agora é alguém que não está acostumado com a guerra ter que guerrear. Tá certo? Isso trouxe uma certa preocupação para ele. Então agora ele vai orar a Deus. Qual que é a oração dele? Senhor, não custa nada o Senhor dar uma mãozinha aqui. Essa é a oração que ele está fazendo. Senhor, não custa nada o Senhor dar uma mãozinha para nós. O Senhor é aquele que levanta o poderoso. O Senhor cuida tanto do grande quanto do pequeno. Mas de onde ele tirou essa ideia? De onde que ele tira essa oração? Para dizer: olha Deus, o Senhor não custa nada o Senhor dar uma mãozinha para nós aqui. Você percebe que ele tem um conhecimento a mais? Ele sabe de alguma coisa que alguém não sabe? Ele tem um particular que alguém talvez não tenha? Porque ele fala algo com Deus aqui que só quem tinha intimidade com Deus sabia. Ele faz uma oração que Davi fez. Ele faz uma oração que Salomão fez. Ele faz uma oração que só quem tem intimidade e confiança com Deus faz. Onde que eu vi essa oração aqui? Quando Davi desce para pelejar com o gigante. Davi desce para pelejar com o gigante. Você é louco, você é maluco. Ele falou: fica tranquilo, que eu estou sozinho. Em paz. Quando ele entra na peleja, o inimigo ameaça ele, Golias ameaça ele. O que ele responde? Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu não estou sozinho. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo aqui? Ele desceu para guerrear junto comigo contra você. O que Davi está dizendo aqui? Ele veio aqui para
te vencer. Então, o que ele está dizendo aqui é do mesmo jeito que o Senhor ajudou meu avô lá atrás, meu bisavô no caso, né? Do mesmo jeito que o Senhor ajudou meu bisavô Davi, ajuda eu também, que não te custa nada. Eu tenho feito a sua vontade, tenho andado nos seus caminhos. Desce aqui para dar uma força, me dá uma ajuda aqui, tá certo? Então ele faz essa oração demonstrando a sua confiança a Deus. Só que Deus responde. Sabe o que Deus responde? E o que ele esperava Deus responder aqui? Se você fizesse uma oração dessa, o que você queria que Deus respondesse? Pode falar. O que você esperaria ouvir de Deus? Que ele é comigo, que ele vai comigo, que ele já foi. Estou indo contigo nessa batalha. Pode ficar tranquilo. Vou descer, foi contigo. Certo? Algo nessa proporção. Sim ou não? Sim, pastor. Eu fiz essa oração, estou esperando a resposta de Deus. Qual é a resposta que eu quero ouvir? Eu irei contigo, meu filho. Dorme em paz. Você não vai guerrear sozinho. Sim ou não? Deus respondeu ele. Capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Asaías, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Deus falou com o profeta, e o profeta foi lá falar com Asa. E disse-me: ouve-me, Asa, e todo Judá também, e Benjamim. Deus tem algo para falar para vocês. Deus tem resposta para vocês. O Senhor está com, enquanto vocês também estão com Ele. E se o buscares, o achar, porém se o deixares, Ele vos deixar. Ele falou: você já tem a resposta que você precisa. Qual que é a resposta, Deus? O Senhor vai ou não vai? Eu estou com vocês, enquanto vocês estão agindo em favor da minha vontade. Eu estou com vocês, enquanto vocês estão fazendo o que eu quero. Quando o que vocês quiserem estiver fora da minha vontade, eu não estou mais com vocês. Quando aquilo que vocês estão buscando não estão dentro da minha vontade, esquece que eu não vou estar com vocês nessa. Percebe? E nada diferente do que Deus tinha falado com Josué, com Moisés, com o próprio Davi, com Salomão. Sim ou não? Está orando aí? A resposta está aqui. O Senhor está convosco, enquanto você também está com Ele. Enquanto aquilo que eu quero está dentro da vontade de Deus, beleza. Porque o que Jesus vem e ensina para nós é exatamente isso. Se você estiver em Jesus, né? Jesus fala: se você estiver em mim, eu estiver em vós, você pode pedir o que você quiser, meu Pai, que Ele vos conceder. O que Jesus está dizendo aqui? O sonho que você tiver, você pode orar e eu vou realizar. Não foi bem isso que Jesus falou. Porque Ele colocou uma prerrogativa. Qual foi a prerrogativa que Jesus colocou? Se vocês estiverem em, e as minhas palavras estiverem em, então a sua oração não vai ser por riqueza, para ficar milionário, para acertar os números da Mega Sena, da Telecena, da Prega Sena, sei lá como se lasqueira. Tá certo? Então a sua oração não vai ser essa. A sua oração vai ser algo que esteja dentro da vontade de Jesus. Então não tem como Deus não atender. Se você pedir algo que estiver dentro da vontade de Deus, não tem como. Tá certo? Se eu pedir algo egoísta, pensando só em mim, Deus não vai entender. Se Salomão tivesse pedido sabedoria para ficar rico, para prosperar o seu reino, para ficar milionário, para que os seus filhos virassem playboys, Deus não tinha dado sabedoria para ele. Mas Salomão pede sabedoria para quê? Para cuidar do povo que não era dele. O povo que Deus tinha confiado nas mãos dele. Deus falou: você vai precisar de sabedoria, mas você vai precisar de dinheiro também para cuidar desse povo. Que só a sabedoria não vai te valer nada se você não tiver como bancar ela e como colocar ela em prática. Então eu vou também prosperar no teu caminho. Olha aí como que Deus. É assim que Deus espera que nós pensamos. É isso que Deus espera que nós peçamos a Ele. Tá certo? Senhor, meu Deus, me ajuda porque eu não posso, me ajuda porque eu não tenho. Não, então começa a ajudar no que você pode. Se eu não posso ajudar alguém a fazer uma cirurgia, eu não posso ajudar alguém ainda a fazer uma coisa nessa proporção,
Para que eu possa ajudar alguém a fazer um exame? Está nas minhas condições? Tá, então eu não preciso esperar eu ficar milionário para fazer isso. Então Deus espera que a minha fé ela tenha uma ação, que a minha confiança ela tenha uma ação, que eu comece a usar aquilo que Deus já me deu para provar a Ele que eu sou fiel no pouco, para que Ele possa me confiar o muito. Olha aí. Então, se eu pedir algo que esteja dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, não tem como Deus falar não para mim, não tem como Deus falar não para você. E aí nos fica como lição de casa aqui. O que, pastor? Descobrir o que está dentro da vontade de Deus. Será que as orações que eu estou fazendo estão dentro da vontade de Deus? Ou será que as minhas orações estão egocêntricas? Eu estou olhando só para mim, só para dentro da minha casa, só para a minha família? Ou será que aquilo que eu estou pedindo a Deus, eu vou beneficiar também a igreja? Eu vou beneficiar também os meus irmãos? Eu vou fazer algo que toque também a vida dos outros? Que é isso que Jesus espera. O jovem rico chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir. Jesus falou: então dá o seu dinheiro para os outros, porque aqui o seu dinheiro não vai valer nada. Eu quero de você aqui, você. Eu quero você. Eu quero a sua essência. Eu quero que você tenha capacidade de amar o próximo. Eu quero que você tenha capacidade de se colocar no lado do próximo. Eu quero que você se transforme em outra pessoa. Igual Jesus falou para Nicodemos, igual ele fala para mim, igual ele fala para você. Porque aí nós começamos a pedir coisas que estão dentro da vontade de Deus. Tá certo? Que verdadeiramente nós possamos pedir a Deus essa sabedoria de começar a pedir e a orar coisas que estão dentro da vontade de Deus e possamos confiar em Deus de que Ele vai fazer o que eu pedi? Não, de que aquilo que é melhor para todos, aquilo que é melhor não só para a minha vida, mas para a nossa vida como igreja, como comunidade, como pais de família, como mães de família que somos, como aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, tá certo? E aí o Senhor agora, depois de tudo isso, verso 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse, e sem lei, mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, então o achava. Então eles só ficavam sem Deus quando eles queriam. Sim ou não? Se eles largavam Deus para lá, começavam a cuidar das suas próprias coisas, Deus deixava isso. Quando eles se arrependiam, começavam a buscar a Deus novamente, orar dentro da vontade de Deus e fazer coisas dentro da vontade de Deus, eles encontravam quem? Deus, porque Deus não sai do caminho. Por isso que Jesus vem e fala assim: ó, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a direção. A gente que sai do caminho. Então quando a gente volta para o caminho, a gente encontra quem? Deus. Sabe aquela pessoa que você pega sempre o mesmo ônibus ou a mesma rota, que você, às vezes é uma pessoa que você nem conhece, mas você sabe a rota já, você encontra sempre uma pessoa mais ou menos na mesma esquina, no mesmo ponto, no mesmo horário, sabe? Assim é Deus. Ele vai estar onde ele tem que estar. Deus ele vai estar no lugar que foi determinado para ele estar. Deus vai estar sempre no mesmo lugar, na mesma esquina, no mesmo endereço. É a gente que se perde. E aí quando nós voltamos para o caminho da onde a gente não devia ter saído, o que a gente encontra? Jesus. Os discípulos estavam em Emaús, estavam em outro caminho, porque Jesus falou assim: ó, vocês ficam em Jerusalém até que do alto o Senhor revestido de... Então os discípulos estavam no lugar onde não era para eles estar. Sim ou não? Aí eles pegam o caminho agora e decidem voltar para onde? Jerusalém. E quando eles estão no caminho, o que eles encontram? Jesus está aí na lição de casa. Se nós não estamos encontrando Jesus, é porque nós saímos do caminho. Aonde foi que Jesus mandou você ficar? O que é que Jesus mandou fazer? Para onde Jesus mandou você ir? Que muitas das vezes nós não temos ido, e talvez aí nós temos se perdido de Jesus em alguma esquina. Mas que verdadeiramente hoje o Senhor possa abrir os nossos olhos, o Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa nos falar qual é a rota, o Senhor possa nos trazer de volta para dentro da tua vontade, para que verdadeiramente os mistérios do Senhor sejam revelados sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Verso 7: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma
voltar a fazer a sua vontade. Então a Bíblia vai dizer que agora Asa começa a restaurar os altares que estavam quebrados, a reparar os lugares onde Deus costumava se manifestar. Ele volta para o caminho, ele começa a dar atenção para aquilo que Deus colocou ele ali para cuidar, e a coisa agora começa a prosperar, a coisa agora começa a andar, tá certo? E Deus então começa a trazer vitória para o seu povo. Amém? Glória a Deus. Nós orávamos, agradecer ao Senhor. 9h25, quase 9h30. Não dá para a gente entrar no assunto sem estourar o horário. Bem, que o Senhor possa nos conservar esse ensinamento, que as instruções do Senhor hoje para a nossa vida possam nos despertar, possam nos trazer para o caminho com o Senhor, possa nos fazer estar vivos na presença dEle, possa nos despertar a verdadeiramente confiarmos mais e sempre no Senhor, porque fiel é Ele que tem nos prometido. Amém? Por nossa grandeza, Santíssimo Deus, querido Pai, nós te glorificamos, Senhor, por essa noite, por esse ensinamento, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, nos instruído, nos ensinado. Faça-nos crescer, Senhor, faça-nos prosperar. Se porventura, Senhor, algum de nós aqui saiu, meu Pai, do caminho, saiu do centro da tua vontade, meu Deus, que o Senhor possa direcionar os nossos corações essa noite. Realinha, meu Pai, os nossos pensamentos, realinha, meu Pai, a nossa mente, o intelecto do nosso coração, e atrela, Senhor, a tua vontade. Amarra-nos, Senhor, em ti, prenda-nos, Senhor, em ti. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos nos perder, Senhor, pelo caminho. Não deixa, Senhor, que os desvaneios dessa vida, as preocupações dessa vida, Senhor, nos façam descrer, nos façam, meu Pai, desconfiar, meu Deus, daquilo que o Senhor está fazendo, não, ó Pai, mas que nós possamos crer, que nós possamos estar certos, meu Pai, da vitória, que nós possamos verdadeiramente confiar em Ti, mesmo que quando aquilo que o Senhor está fazendo não está dentro daquilo que pedimos, nós temos a certeza, meu Pai, que podemos confiar, porque o Senhor continua no controle da situação. Então nós confiamos, ó Pai, em Ti, e declaramos nessa noite, Senhor, a nossa dependência ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Despede teus filhos em paz e segurança, dá-lhes uma semana mais que abençoada, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça e as tuas mãos. Pastor, dê a bênção em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra, com o nosso familiar hoje e para sempre. Todos digam.